Passer composer avec le verbe être. Não, passer composer com o verbo être. Como utilizar isso? É fácil, é difícil? Então, fica até o final do vídeo que dessa vez vocês vão entender como usar o passé composé com o verbo être. D'accord? Eu sou o Sebastião, professor de francês, e neste canal a gente fala sobre língua francesa, estrutura, pronúncia e todos os aspectos. Então vamos lá, no vídeo de hoje a gente vai aprender como usar o verbo être para fazer o passé composé, d'accord? Que é a tortura de um monte de gente, né? Então vamos entender como essa tortura funciona. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente visualizar essa tortura. Então vamos lá, visualizando a tortura aqui, a gente tem, olha só. Passei composé avec verbe être. Então, o que que a gente tem que observar primeiramente quando a gente tem isso daqui, ó? Primeiro, o verbo être, o verbo ser está. E qual tipo de verbo? A primeira coisa que a gente tem que pensar é quais são os tipos de verbos que a gente precisa para formar o passé composé com être. Então, primeiro, verbo de déplacement. O que que é um verbo de déplacement? Bonito o nome, mas o que que é? São verbos de deslocamento. O que que é um deslocamento no conceito dos verbos em francês? É você sair de um ambiente e ir para outro ambiente. Não é simplesmente se mover. Eu posso estar sentado, parado no mesmo lugar e me movendo. Isso não é. Isso é movimento, mas é um deslocamento de um ambiente a outro ambiente. Então, quais verbos expressam essa ideia de deslocamento? Vir, por exemplo, se alguém está na rua e vem até minha casa, ele saiu de um ambiente e veio para um outro ambiente. Então, você tem um deslocamento. Essa é a ideia do déplacement, d'accord? Partir, arriver, aller, são tipos de verbos que têm essa ideia, tá? São vários, mas esses são os mais comuns, d'accord? Então, o que que a gente tem que fazer para entender esse bendito passé composé com o verbo être? Primeira coisa, tipo de verbo, uns exemplos desses verbos. Outra coisa é conjugar o verbo avoir, tá? O verbo avoir, o verbo être. Não pode esquecer, ó, de acordo com o sujeito. Ó. Je suis arrivé. O que que acontece aqui com o être que não acontece com a voix é que o particípio do passado, se vocês verem aqui, o arrivé, ele tem um e a mais que eu coloquei entre parênteses. Por que que eu coloquei esse e a mais? Se o G da frase, se o eu da frase for uma mulher falando, tem que concordar com o feminino. Acrescenta um e, que é marca de feminino. Então, je suis arrivé à 2 heures, tá? Se for masculino, só acento agudo, igual tô aqui. Olha só, o do lado aqui, ó. Ela est allée à la plage. Ela foi pra praia. Ela, tá? Foi dois es, que é marca de feminino, tá? Se a gente tiver plural, mesma coisa, ó. Nous sommes arrivés. Então, nous sommes arrivés, chegamos. Se for masculino, apenas um E com acento agudo e um S. Se o nós da frase forem mulheres, apenas mulheres, nous sommes arrivés com dois Es e um S. Então, aqui tem um probleminha comparado. Probleminha não, tem uma diferença, que às vezes é um problema para muita gente, que é lembrar disso daqui, tá? Lembrar que você tem que colocar um E a mais quando é feminino no particípio, o S de plural, enfim, vários aspectos que a gente tem que lembrar quando você usa o passé composé com o verbo être e não precisa se preocupar com isso quando a gente tem o verbo avoir, d'accord? Então vamos lá, outros tipos de verbo. Então, o verbo déplacement é um tipo de verbo. Outro tipo de verbo que a gente usa o être como auxiliar para fazer o passé composé merveilleux. São os chamados verbes pronominaux, que é o verbo pronominal que todo mundo olha e fala é bonito, mas eu não sei o que que é. Então vamos lá. Eu me levanto, eu me lembro, tudo que tem um eu, me alguma coisa é chamado verbo pronominal, d'accord? Então vamos entender aqui em francês. Ó. Je me suis levé à 2 heures. Eu me levantei, ou seja, aqui é a mesma coisa, tá? Só que esse me ele tem que vir antes do être, tá? Je me suis levé à 2 heures. Quando é ela se, tá? Aí você corta para não ter duas e na C de SE, né? Então a gente precisa fazer o que aqui? A gente precisa cortar o primeiro E, juntar o S, consoante com vogal, formar uma coisa só para fazer um liaison, legal? Ela se couchait tard hier. Ela foi dormir tarde ontem. Se for plural, nous nous sommes reposés ce week-end. Então, olha só, nous, é je, me, tu, te, il, elle, on se, nous, vous, il, elles sont. Il, elles sont, tem dois L's. Il, elles sont. D'accord? Sont, mais o verbo être, mais o particípio concordando com o sujeito. Tá? Então, de novo, o que que a gente tem? Verbo de déplacement. O que que a gente tem? Verbo pronominal. E tem alguns verbos aqui, ó, como o verbo, outro verbo. São pouquíssimos, mas os mais comuns é o verbo rester,
que também não faz parte nem de pronome ne, nem de déplacement, mas é conjugado com être, exceção da língua. Merveilleux. Je suis resté, eu fiquei. Elle est née ici, ela nasceu aqui. D'accord? Então, são esses dois verbos comuns que a gente usa com être, mais os verbos de déplacement e mais os verbos pronominais, o verbo pronomineux. D'accord? Então, o que que eu chamo a atenção aqui? Para a classe de verbos, tá? Déplacement, pronominaux e algumas exceções, tá? E outra coisa que eu chamo a atenção, que é super importante para vocês que estão aprendendo o passé composé, é a concordância aqui, tá? Tá vendo? O particípio tem que concordar com o sujeito. Não precisa fazer isso quando o auxiliar é avoir, mas quando o auxiliar é être, precisa, d'accord? Então, olha só, assista esse vídeo várias vezes. Sigam essas dicas que o passé composé vai estar, ó, memorisé, d'accord? Então é isso. Esse vídeo de hoje foi sobre passé composé com être. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like no vídeo para o canal crescer e atingir mais pessoas que querem parler français, d'accord? Bonne journée, até a próxima.